Quem de nós não conhece o medo? Ele vem sorrateiro, leve como vento e nos invade a alma. Rouba sonhos, destila seu veneno, descolore a vida, expõe feridas, petrifica dons e talentos, nos torna solitários. Não é sem valor que a Bíblia afirma que o amor de Deus lança fora todo medo e nos torna ousados, corajosos, valentes, visionários. Isto mesmo, o amor de Deus nos torna corajosos. Coragem para sonhar pela fé, enxergar a vida como ela é. Um palco de pequenas e grandes oportunidades para transpor limites, superar impossíveis, crer, simplesmente crer que tudo pode ser diferente. Que é preciso seguir em frente e não mais solitariamente, mas juntos, em comunhão com Deus e com o outro, enfrentando toda a adversidade. Juntos somos mais corajosos. Às vezes eu tenho a impressão de que em algumas celebrações, como esta, o céu desce um pouquinho até a terra. Porque cada um de nós traz uma história cheia de traços da dor humana, da luta. Cada um de nós traz traumas, medos no seu currículo. E a gente se depara com algumas verdades cantadas. Tá bom essa altura? A gente declara a Deus que de verdade o coração da gente o percebe. Embora a vida humana seja cheia de apertos, contradições, decepções, a gente por um instante, por um flash de tempo, a gente consegue perceber que algo tão lindo nos espera. Há uma grande possibilidade, pela fé cristã, de experimentarmos um pouco do céu ainda enquanto na terra. Isso demanda a atitude de cada um de nós. Somos nós que transformamos com a força de Deus, com o desejo e independência da presença dEle, a nossa casa num pedaço do céu. Somos nós que transformamos pela fé que temos o ambiente talvez difícil em que trabalhamos como um pedaço do céu. E quando nós refletimos sobre o céu, de Gênesis a Apocalipse, só há uma grande evidência, um grande sinônimo para o céu: senso da presença de Deus. O céu é a máxima do senso da presença de Deus. Os grandes autores bíblicos escreveram de que no céu não haverá mais dúvidas. Enquanto nós lutamos para perceber a vontade de Deus e então vivê-la, no céu não há dúvida, nós a descobriremos plenamente para cada um de nós. Enquanto a dor humana, ela é sofrida pela batalha contra o pecado dentro de cada um de nós, no céu não haverá essa batalha. Enquanto nós caímos e decaímos nas enfermidades, sabemos que no céu não haverá isso. Então, é bem possível que você saia daqui nesta noite, não só alimentado por tantas canções que trouxeram o trono de Deus para mais perto de você, que fizeram você contemplar, admirar a experiência que Deus nos promete da vida no céu, mas fazer do seu lar um pedaço dele. Irmãos, eu luto para nunca perder o senso da presença de Deus, porque é a presença de Deus, é essa percepção pela fé de que Deus está conosco, que faz com que onde pisemos se torne um pouco do céu. E embora a percepção da presença de Deus na vida humana, no tempo corrente, seja sempre nublada, seja sempre impedida pelas impressões erradas que eu tenho a respeito dele, eu sei que um dia eu o verei como ele é. Um dia eu o verei face a face. Mas eu e você sabemos, como leitores da Bíblia, que Deus se revelou de forma muito mais intensa
aos seres humanos. E talvez você esteja muito satisfeito com as experiências que você já tenha tido com Deus. Eu estou aqui para te dizer, como porta-voz dele, que você ainda não viveu 1/10 do que ele deseja que você viva. As religiões giram em torno de uma fé no Criador, que trouxe tudo à existência, mas que abandonou a criação à sua própria sorte. Aí a gente vai para a Bíblia e a gente não enxerga isso. A gente enxerga um Deus criador, sim, de todos os trilhões de estrelas, de todos os bilhões de galáxias, planetas, do macro e do microcosmos, mas a gente sabe que Ele não abandonou a gente, que Ele intervém na nossa história, que Ele nos visita quando prontos para uma cirurgia, que Ele nos visita quando em uma entrevista para o emprego, que Ele nos visita na calada da noite quando sofremos por uma crise conjugal, que Ele nos visita na fila do banco quando nós pensamos certos de que o dinheiro que nós temos para pagar a conta não será suficiente. Essa intervenção, ação dinâmica, constante de Deus, torna a nossa vida sempre um palco de grandes oportunidades para termos novas experiências com Deus. Me converti aos 11, tenho 45, por 34 anos eu tenho aprendido a perceber a presença dEle, a olhar para os outdoors quando eu passo pelos carros e tentar imaginar que Deus está sinalizando alguma coisa para a minha vida. No bate-papo com Samuel Supimpa, tentar descobrir que Deus talvez esteja usando ele, já que ele não conhece toda a minha vida, os dramas do meu interior, e usá-lo para eu perceber que Deus quer que eu faça alguma coisa. Irmãos e irmãs, queridos, o céu é nada mais nada menos do que o senso da presença de Deus. E adorá-lo na vida terrena, diante de todo caos e dificuldade, será sempre o nosso grande desafio. Eu tenho uma admiração muito grande por um escritor já falecido chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis é responsável pelo hoje grande sucesso das Crônicas de Nárnia em Hollywood. Ele já escrevia muito, tentando trazer para o campo humano das inteligências, das artes, a ideia maravilhosa de um céu que nos aguarda. É dele a frase que está no seu esboço. Eu queria que você tivesse contato com essa frase. Se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes neste mundo. Eu gosto demais dessa frase de C.S. Lewis. Ela nos ajuda a perceber o que a sociedade em que vivemos, em que compramos os bens para o mês, em que pagamos nossas contas, essa sociedade regida por um pensamento, tenta empurrar goela abaixo de que você deve viver tudo o que é possível para essa vida terrena, porque não te aguarda nada do outro lado. A grande mentira através dos filmes, das novelas, através dos livros que nós lemos. Mas nós, que pautamos nossa vida, que fundamentamos nossas ações pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, sabemos que há muito mais que nos aguarda, que ainda no nosso coração e nossa mente não conseguiu perceber nem capturar. Por isso é que você precisa viver nesta vida com os olhos lá, como disse o Kiko. Nosso lar não é aqui, irmãos. Eu já mudei por cerca de 9 vezes de casa por causa do ministério. E cada vez que a gente se adapta a um lugar e Deus nos leva para outro lugar, a impressão que temos no nosso coração é que bom, que Deus nos esteja desacostumando à vida humana, para percebermos que o nosso lar ainda nos aguarda, um lar preparado com todo carinho, todo mistério, mas que um dia, cada um de nós, porque passaremos pela morte, se até o momento da morte Jesus Cristo não voltar, nós viveremos a morte. Irmãos, eu não tenho medo da morte. E os que também não têm medo, digam amém. Amém. Eu não temo a morte. Mas eu quero confessar que eu já tive medo dela. Aos 13 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa de perto, querida, morrer, eu a temi. E aos 13 anos, eu fui a uma busca pela maneira como a morte visitava o ser humano.
e li alguns livros. Foi dali que se despertou em mim a curiosidade pela filosofia. Até que o coração de Deus disse: Marcos Davi, que tal dar uma olhada naquilo que eu já entreguei a vocês humanamente por meio de homens no passado? Que tal você ler as impressões que eu posso dar a você desse lugar que eu preparei tão maravilhoso? E aí eu comecei a ler a Bíblia, todos os textos possíveis que falam do céu, e aí o meu coração experimentou a ausência completa do medo a respeito dela. Eu não sei quando vou partir. Salmo 139, versículo 16, diz que os teus dias estão contados e os meus também. Eu não sei quando será, mas eu sei que quando esse dia chegar, eu estarei com o Senhor e Ele comigo, e Ele me levará a esse lugar especial que Ele preparou para mim. Eu creio. Não creio porque isso seja da minha cabeça. Creio porque é uma informação bíblica, é uma convicção que Deus nos confere, que nos confia, e a gente deve simplesmente crer nisso. Ainda que cientificamente possa parecer bobagem as instruções bíblicas, ainda que para grandes homens e doutores da nossa época a Bíblia não passe de lendas e mitos, nós que tivemos uma experiência com Ele, que vivemos nossa vida conduzidos pelos textos da palavra, nós temos convicção genuína, no fundo da alma, até o tutano, de que isso é uma verdade que nos aguarda. Na vigília de sexta, tivemos um momento em que todos puderam testemunhar de um texto bíblico que marcou sua vida e sua história. Irmãos, porque vocês não estiveram, vocês perderam, que gostoso foi. Cada irmão dizia: olha, num momento difícil da minha vida, Deus me fez lembrar de um texto. Esse texto trouxe paz, trouxe alegria, trouxe ânimo. É a palavra de Deus, e não outra, que te dará a convicção do céu para viver todo o sofrimento e luta desse tempo presente. E por saber que nós estamos descansados, eu queria convidar você a se colocar em pé e ler comigo Romanos capítulo 8, 18 a 25, e vamos ler a palavra de Deus, e vamos nos debruçar sobre ela nesses próximos minutos. Romanos capítulo 8, página 923 da Bíblia, que temos adotado aqui como versão para celebração. A Bíblia na linguagem viva. Romanos 8, versículos 18 a 25. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo. Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. Ore comigo. Muito obrigado, Deus bendito, por sua palavra. Muito obrigado, Deus, por estarmos neste lugar e não em outro. Que bom é poder, ó Deus, estar diante de Ti. Ó Deus, nos ajude a compreender o que Paulo ministrou, ó Deus, à igreja em Roma, e que esse texto faça sentido para a nossa vida. E fazendo sentido, Deus nos aponte a direção a seguir para cada um de nós. Usa a minha mente, Pai, usa os meus lábios, eu me consagro a Ti para a Tua glória, para a edificação do Teu povo neste lugar, em nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode se assentar.
Existem 3 espectros do céu que vale a pena a gente compreender à luz do texto de Paulo. Primeiro, é preciso ter coragem para crer no céu, num tempo como esse que vivemos, quando todos dizem para você curtir a vida, na máxima, experimentar tudo o que é possível, todas as experiências, ainda que contra a vontade de Deus, porque o céu é uma lenda. É preciso coragem para crer no céu, como glória infinitamente maior que o nosso sofrer. Como glória infinitamente maior que o nosso sofrer. O sofrimento do tempo presente, apóstolo Paulo, ele dá uma luz, lança luz sobre a perseguição que a igreja enfrentava naquele tempo. Os imperadores romanos perseguiram os cristãos da forma mais violenta que você possa perceber. Eu convido você, que navega às vezes pela internet, com um tempo ocioso, a digitar no Google mártires da fé cristã e ler alguns artigos sobre como os primeiros cristãos foram mortos pela violência daqueles que detinham o poder sobre Roma. Você vai perceber que o teu sofrimento não chega aos pés do que os nossos primeiros irmãos foram capazes de sofrer. Por não negarem a fé em Jesus, famílias inteiras foram assassinadas. Mas a gente às vezes se acha muito distante dessa realidade. E eu convido você a digitar no Google igreja perseguida. E você vai se deparar com países no nosso tempo, 2014, nações que matam cristãos, que assassinam cristãos. Os sofrimentos, irmãos, que no passado nossos irmãos viveram na igreja primitiva, ainda hoje irmãos nossos morrem, suas famílias inteiras são assassinadas por não negarem a fé em Jesus. Aí a gente chega ao Brasil, uma democracia, onde ainda a liberdade de expressão é possibilitada. A gente às vezes acredita que o sofrimento seja uma crise financeira, seja talvez um enfrentamento de um câncer, de um mal que sobreveio à nossa família, à nossa casa. Ainda acreditamos que o sofrimento do tempo presente, ao qual Paulo está mencionando no versículo 18, do capítulo 8 de Romanos, seja uma crise conjugal. E tudo bem, se para você o sofrimento tem esse nome, se o sofrimento para você tem essa categoria, o que Paulo está ministrando é que você não pode se deixar vencer pelo seu sofrimento. Você não pode se deixar ser superado por qualquer tipo de crise que visitou o teu coração. Irmão, aquilo que te aguarda é muito maior. Paulo diz, e eu gosto muito dessa linguagem, ele diz que é insignificante tudo que vivemos na vida humana, tudo que experimentamos nessa vida passageira e fugaz, é insignificante diante daquilo que nos aguarda. Eu perdi uma irmã querida, a Cleide Mara, com 32 anos de idade. Até hoje o meu coração sente saudades dela. Eu perdi a minha avó e o meu avô, perdi tios, perdi grandes amigos que já se foram. Até hoje o meu coração, ele sente a falta e a saudade dessas pessoas queridas. Mas eu sei que um dia eu os verei novamente, irmãos. Um dia nos encontraremos novamente, porque todo esse sofrimento é insignificante diante daquilo que Deus prepara. Eu fico imaginando e viajando na maionese de vez em quando no gabinete pastoral, especialmente essa semana quando meu coração focou no assunto do céu. Eu fico imaginando o momento em que eu morrer aqui na terra e o meu espírito, então, como diz a Bíblia, voltar a Deus e Deus dizer: Marcos Davi, tem uma fila de pessoas aí te aguardando. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando que os mais próximos de mim na vida terrena estarão me aguardando, como Deus promete que nós os veremos novamente. Aqueles que em vida, ao nosso redor, entregaram suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós os reencontraremos. Eu fico imaginando um abraço gostoso que vou dar na minha irmã. Eu fico imaginando o abraço gostoso que vou dar na minha avó. Isso enche o meu coração. Isso me dá ânimo e força para enfrentar toda e qualquer dificuldade e fazer do sofrimento que eu enfrento
ainda muito insignificante diante do que me aguarda. Às vezes eu convivo com pessoas que uma dor de cabeça as coloca e as prostra no chão. Às vezes eu convivo com pessoas que eu queria chacoalhar e dizer, acorda! Existem pessoas que estão vivendo situações muito mais adversas que a sua. Mas eu preciso compreender que aquele é o sofrimento para aquela pessoa. Então me resta simplesmente dizer para ela, não foque no seu sofrimento, senão ele sempre será significativo. Foque naquilo que te aguarda. E tudo que você experimentar na terra, toda dificuldade, todo medo, será insignificante diante do que te aguarda. Somos infelizes quando nos esquecemos do céu, fixando-nos na dor. E os filósofos já nos ensinaram que a dor pode ser uma ótima professora ou um carrasco cruel. A opção é sua de escolher como vai tratar a dor. A dor vai me levar à maturidade e eu quero aprender com ela. Eu não quero que a dor me cegue na fé sobre aquilo que me aguarda. Segundo, não só precisamos ter coragem para crer no céu como glória infinitamente maior que o nosso sofrer, mas como expectativa da redenção para toda a criação. E eu escolhi esse trecho do capítulo 8 de Romanos, extraído do contexto, porque é muito maravilhoso para mim imaginar que toda a natureza, segundo a Bíblia, ela sofreu a queda de Adão. O nosso pecado interferiu drasticamente em todo o equilíbrio do cosmos. Um grande teólogo disse que cometas que têm os seus cursos, às vezes dirigidos para o planeta Terra, todo esse desequilíbrio tem a ver com o pecado humano. E a natureza inteira, e a gente sabe que uma árvore não tem consciência, nós sabemos que os animais agem por instinto. Toda a criação, à luz da ótica do capítulo 8 de Romanos, aguarda esse dia. É um mistério enorme para nós de que Deus vai trazer o equilíbrio, como num paraíso existia, para todo o universo. Há promessas nos profetas menores a respeito da volta de Jesus Cristo. Irmãos, eu aguardo a volta de Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias eu me apronto no meu espírito, na minha alma, para me encontrar com Ele. E uma das possibilidades de você ter o coração e a mente e a alma prontos para a volta dEle, é você o dia inteiro e todos os dias lutar contra aquilo que te afasta dEle. Lutar contra aquilo que se chama pecado na Bíblia, que empurra sempre você para longe do Senhor. Porque quando estamos satisfeitos no pecado, em fazer alguma coisa que esteja em rebelião contra a vontade divina, então nós não sentimos, nós não percebemos, e porque não sentimos e não percebemos, nós não o desejamos em sua volta. É a luta desenfreada cristã pela santidade de Deus, por abrirmos mão do que temporariamente a Bíblia diz desagradar o coração dele, ferir e rebelar-se contra a vontade dele, que nos fará desejá-lo. Por isso é que a Bíblia fala, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme. Você olha para o leão devorando um animal numa cadeia alimentar e você pensa, meu Deus, sempre foi assim? As escrituras dizem que não. Há uma profecia de que num tempo em que Jesus irá voltar e restaurar todas as coisas, o cordeiro se deitará com o leão. Há uma grande possibilidade de que tudo o que vemos desordenado, o clima, tsunamis, um dia sofrerá a intervenção dessa glória de Deus, trazendo equilíbrio a tudo. Irmãos, eu aguardo esse dia. Eu aguardo um dia quando nos encontraremos na eternidade sem nenhum tipo de receio, nenhum tipo de pavor, nenhum tipo de medo, porque Deus trará tudo ao perfeito equilíbrio. Eu não me satisfaço, embora admire e contemple a natureza, eu sei que ela não é o que Deus preparou para a gente, não é essa natureza atingida pelo nosso pecado humano. Por isso, destruímos as matas.
Por isso colocamos em extinção os animais, poluímos os rios e águas. Porque um dia Deus trará tudo à perfeita ordem. E eu aguardo esse dia. Eu aguardo esse dia, irmãos. E isso é o céu, como ministrou o Tazinho. Uma queda universal precisará ser redimida universalmente. Deus fará com que todas as coisas que vemos sejam equilibradas no céu que nos aguarda. Algumas pessoas às vezes me perguntam como será o céu, quais serão as atividades, que ministérios haverão. Haverá lazer? Haverá uma montanha russa no céu? Teremos praia? Dá para jogar boliche no céu, pastor? Eu não sei. Eu sei que tudo quanto a gente pôde experimentar na terra que nos trouxe alegria, no céu será milhares de vezes em potencial maior. A Bíblia chama da alegria dos céus do gozo eterno. Sabe esses momentos que a gente desfruta às vezes ao redor de uma mesa e o coração da gente arranca uma lágrima de emoção? Sabe esses momentos em que você talvez esteja com a amada, com o amado, ou você esteja num momento de intensa alegria com amigos? Então, a Bíblia diz que esse momento que você vive e acaba, ele será eterno no céu. Toda a criação que geme hoje, sol, lua, estrelas, um dia sofrerá o equilíbrio de um Deus que faz tudo perfeito. Por último, coragem para crer no céu como glória infinitamente maior que o nosso sofrer. Coragem para crer no céu como expectativa da redenção para toda a criação. E coragem para crer no céu como herança plenamente consumada. Herança plenamente consumada. Há muito mais guardado do que já ousamos experimentar. Eu pregava ontem à noite em um encontro de casais em Botucatu. Eu estava dizendo para eles sobre as experiências da vida 2. Eu compartilhava com eles que às vezes a gente se surpreende porque passados muitos anos no casamento, no meu caso 21, a gente às vezes é surpreendido pela intensidade de um amor que a gente acreditava que na maturidade estaria diminuindo por conta dos problemas, dos conflitos. Eu disse a eles, irmãos, às vezes nós olhamos para o casamento como algo muito limitado. Às vezes olhamos para os nossos filhos na criação como algo limitado. O que eu precisava ter visto, já vi. O que eu precisava ter experimentado, já experimentei. O que eu tinha que ter provado, já provei. Estamos profundamente enganados. É isso que a sociedade diz para nós. É isso que o pensamento desse tempo diz para nós. Olha, as experiências que você poderá viver já foram vividas por você. E aí vem Deus e diz, o que ainda não entrou no coração, nem passou pela mente, é o que Deus tem preparado em 1 Coríntios para aqueles que o amam. Eu fico imaginando como Deus poderá me surpreender mais se a cada dia na minha experiência de andar com Ele, Ele me visita sempre com tanto carinho. Quantos de vocês aqui são visitados por um toque de Deus durante a sua semana? Quantos? Ouvem Deus, às vezes estão com um aperto financeiro e vem algum tipo de socorro, estão desconsolados e abatidos e Deus levanta alguém para poder ligar para você, ou visitar a sua casa, ou Ele traz um texto ao teu coração, e a tristeza é expulsa pela alegria que só pode vir dEle. Nós temos ainda muito preparado que a gente não experimentou. Eu fico imaginando isso. Irmãos, eu não vi Jesus Cristo. Eu nunca tive uma visão dEle. Existem alguns registros de pessoas que tiveram uma experiência da visão de Jesus. Eu nunca o vi. Eu nunca vi um anjo. Tudo que Deus me reservou e que até agora me é suficiente é ser capaz de ouvir a voz dEle dentro de mim. Eu já ouvi a voz dEle dentro de mim. Porque eu consegui discernir que não era minha consciência falando. Porque minha consciência estava, na verdade, querendo uma outra coisa. E eu ouvi dentro de mim Ele dizendo, é por aqui. Faça isso. Mas um dia, eu aguardo esse dia. Um dia, eu abraçarei Jesus Cristo no corpo que Ele entregou na cruz. Assim como Tomé foi desafiado por Ele a tocar no lugar das feridas.
Eu o verei como o apóstolo Pedro, Marta e Maria, ressurreto. Eu o abraçarei. Eu verei Abraão, eu verei Davi, verei Moisés, eu verei Charles Spurgeon. Eu conversarei por toda a eternidade sobre coisas dos céus. Eu verei anjos, arcanjos, serafins e querubins. Verei aquele que se assenta no trono cercado de glória. Verei o Espírito Santo se movendo por toda a eternidade. Como o meu coração aguarda isso. Há coisas que ainda não subiu ao coração humano. E a gente se satisfaz com tão pouco. Eu quero mais dele. Eu espero mais. E eu sei que o céu me reserva isso. Por isso é que o texto, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz para aguardar. Porque há uma esperança. E esperar não é esperar por aquilo que você vê, o que vemos hoje. Mas aguardar com paciência algo, baús enormes preparados por Deus de bênçãos, de alegrias para cada um de nós. Porque a salvação é pessoal. Essa herança que Deus reservou para cada um de nós, tenho certeza, é pessoal também. Lá nós nos abraçaremos e cantaremos canções sem ensaio. Por toda a eternidade, instrumentos serão tocados, sem nenhuma possibilidade de desafinar. Lá, irmãos, estaremos diante do Cordeiro. Veremos suas marcas do amor. Como eu aguardo esse dia. E você que entrou aqui hoje, pastor, eu estou tão aflito por essa vida terrena. Essa palavra enche o meu coração. É para isso mesmo. Foi para isso que Deus nos permitiu ter impressões por meio dos escritores do que nos aguarda. E aí só nos resta encerrar essa celebração, irmãos, cantando o céu. O céu, ele exige coragem para crer nele. E só creem nele aqueles que olham para o sofrer como insignificante diante da glória que há de ser revelada. Só tem coragem para crer no céu aqueles que creem que há uma expectativa de redenção para todo o universo. Por isso eu não temo. Eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Ele interage, intervém na história. Está aqui comigo e está com cada ser humano dentre os 7 bilhões, ajudando cada um deles no caminhar. E o céu exige coragem para crer nele como herança plenamente consumada. Tudo, a transformação do meu corpo, a minha libertação plena do pecado, está me aguardando no céu. Lá não há morte. Eu gosto muito de uma música de John Lennon, Imagine. E eu já li e ouvi diversas vezes. E eu tenho uma crítica para essa canção dele. Porque John Lennon, em um momento de crise da banda, uma crise de perseguição, ele tem um lampejo, diz a biografia que ele lê o filósofo John Milton, e ele tem um start do que é o céu. E ele diz: imagine um lugar onde não há preconceito. Imagine um lugar onde não há sofrimento, não existem hospitais. Mas há uma crítica que eu faço à música de John Lennon. Ele não consegue imaginar Deus. Para mim, irmãos, não existe céu sem Deus. Que céu é esse sem Deus? Que céu é esse sem a presença do Cordeiro de Deus? Aquele que há 2000 anos atrás veio e andou entre nós, e por amor a mim e a você, a cada ser humano, foi à cruz do Calvário injustamente e deu a sua vida por cada um. Como imaginar o céu sem Deus? Eu queria ter dito isso a John Lennon. John, você errou. A música é linda, a melodia é maravilhosa, mas faltou você imaginar o céu com Deus, porque sem Deus não é céu. Não há lugar mais precioso para cada um de nós estar, se não for na presença dele. Por isso que é bom e importante que a gente entenda que a gente pode viver o céu na terra, por causa do senso da presença dele. E aí eu convido você a se colocar em pé e fazermos explodir o nosso pulmão, cantando: céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Eu vou para o céu, lindo céu, morar com Deus. Talvez hajam pessoas aqui: pastor, não sei se eu posso cantar isso, eu não tenho convicção. Estou convidando você hoje a entregar a sua vida a Jesus Cristo, como a Bíblia nos ensina,
para que você tenha convicção do céu. Então eu desafio você, cante, porque essa será a canção da eternidade, a glória daquele que rege toda a história. Vamos cantar. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio que jamais fui, nem pecados nem tristezas eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime poder subir para os céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Só os irmãos. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar. Mais uma vez, todas as vozes juntos. Céu, céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Amém. Mantenham-se de mãos dadas, no céu vai ser assim. Haverá uma unidade como nunca experimentada na terra. Vamos adiantar esse dia, vamos nos importar uns com os outros cada dia mais. Vamos estender a mão ao aflito, vamos socorrer ao órfão e à viúva nas suas tribulações. Derrame-se em favor de alguém também, porque o céu será a plena experiência da unidade. Eu vou orar, mas desejo sobre cada um de vocês, de mãos dadas, a bênção de Deus para uma semana que se inicia hoje. Uma semana onde, embora tenhamos tantos sofrimentos, a gente perceba o céu.
na casa que a gente mora, entre a família, no ambiente que a gente trabalha, no lugar onde a gente estuda, talvez ainda, não de férias, no lugar onde a gente mora, que seja essa experiência da sua vida. E se eu não partir, a gente se vê. Porque pode ser, irmãos, que também ele volte hoje à noite. Viu? Pode ser que Jesus volte hoje à noite. E aí, sabe onde a gente vai se encontrar? Não é na Praça Flamboyant, irmãos. E nem na Avenida Engenheiro Francisco Prestes Maia. A gente vai se encontrar no céu. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa noite tão linda. Nosso coração foi cheio da Tua presença, Pai. Percebemos o Senhor entre nós. E Teu Espírito nos ajudou a perceber isso, Pai. Teu Filho disse que Teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. Nós Te louvamos pela compreensão do céu. Obrigado, Deus, por cada irmão e irmã que se envolveu direta e indiretamente para essa celebração. Obrigado, Deus, pela disposição de cada um deles. Por cada pessoa que cantou, muito obrigado. Que as canções, as orações, a leitura da Tua palavra, a explicação dela, Deus, a gente não perca, mas que dentro de nós, ó Deus, produza frutos e nos leve a perceber o Senhor bem pertinho de cada um de nós. Que o Teu amor, já provado na cruz em Cristo, caia sobre nós. Que a graça suficiente, maravilhosa, do bendito Senhor e Salvador nosso, caia sobre nós, Pai. Que o consolo, o conforto e o poder do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo, espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos juntos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, amém. Tem revista lá na recepção e bolinho caipira. Dá um abraço apertado no seu irmão. Vá em paz, uma ótima semana a todos, que Deus os abençoe.